Pessoal, continuando os nossos estudos sobre trigonometria, na aula passada estávamos falando sobre circunferência. Aprendemos a como calcular o comprimento de uma circunferência e nesta aula nós iremos agora falar sobre arcos. Bom, o que é um arco de circunferência? Para que a gente possa entender a ideia de arco de circunferência, vamos aqui inicialmente considerar uma circunferência de centro O. E nessa circunferência, vamos aqui marcar dois pontos, que eu estou chamando aqui de A e também de B. Nesta figura, nós temos essa parte que está em laranja e temos aqui esta outra parte que está em azul. Cada uma dessas partes é o que nós chamamos de arco da circunferência. Ao longo das aulas, eu irei considerar sempre o menor arco determinado por dois pontos na circunferência. Ou seja, nesta figura, quando eu disser arco AB, estarei me referindo ao menor arco que esses dois pontos determinam na circunferência. Além disso, observe o seguinte, se ligarmos aqui o ponto O até o ponto A e também o ponto O até o ponto B, iremos formar aqui um ângulo. Este ângulo recebe o nome de ângulo central e o arco correspondente ao ângulo central, neste caso, vai ser o arco AB. E em todo arco, nós podemos ter duas medidas. Nós podemos ter a medida linear e também teremos a medida angular. A medida linear representa o comprimento do arco. Ou seja, imagine a seguinte situação. Você pega aqui o ponto A e o ponto B e estique eles até formar um segmento. O comprimento deste segmento é o comprimento, então, do arco AB, que representa, portanto, a medida linear do arco. Além disso, podemos ter também a medida angular. A medida angular do arco está relacionada à medida do seu ângulo central. Ou seja, quando nós tivermos aqui a medida do ângulo central, automaticamente teremos aqui a medida do arco, pois a medida do ângulo central será igual à medida do arco. A primeira medida de arcos que nós iremos estudar é o grau. O que é o grau? Imagine a seguinte situação. Imagine que você tem aqui uma circunferência e você divide essa circunferência em 360 partes. Cada uma dessas partes que a nossa circunferência ficou dividida corresponde a um arco cuja medida é 1 grau. Ou ainda, dizemos que um arco ele tem medida igual a 1 grau quando este arco corresponde, ou seja, o comprimento dele corresponde a 1/360 do comprimento total da nossa circunferência. Além do grau, nós temos ainda outras duas medidas associadas a ele, que são o minuto e o segundo. O minuto corresponde a 1/60 do grau e o segundo corresponde a 1/60 do minuto. Então, essas três medidas são as três medidas que nós iremos utilizar. Em particular, o grau ele será utilizado com mais frequência. Ele está presente com maior frequência, não apenas na trigonometria, mas também na geometria plana. Em símbolos, nós também podemos escrever o seguinte. Para graus, nós iremos utilizar uma bolinha ao lado do número. Para minuto, uma aspa simples e para segundo, as aspas. Então, apenas como exemplo, nós temos aqui o seguinte. Nós temos aqui esta representação, que é uma medida de arco, que corresponde a 30 graus, 20 minutos e 35 segundos. Bom, pessoal, então, nesta aula nós vimos aí a primeira medida para arcos e ângulos, que é o grau. Na próxima aula, nós iremos resolver um exercício para a gente aplicar tudo aquilo que nós vimos nesta aula e nas próximas aulas iremos falar de outra medida importante para arcos e para ângulos, que é o radiano. Então, te encontro na próxima aula.